Bom dia a todos, bom dia. É uma manhã gloriosa. Esta manhã, eu, Luiz dos Santos Leal, quero falar um pouquinho sobre o assunto de Paulo, o apóstolo, os sofrimentos de Paulo no seu ministério. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo era um verdadeiro perseguidor dos filhos de Deus, dos pregadores de Deus, daqueles que amavam a Deus, dos discípulos de Jesus Cristo. Mas Deus mudou seu destino, Deus mudou seu caminho, encontrando com ele no caminho de Damasco, quando pegava cartas para perseguir os apóstolos do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele, Paulo, pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seita, quer homem, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. Quando ele ia ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui está uma intervenção de Deus para um homem chamado Paulo, o Saulo. Quando na sua cegueira sincera a perseguia a verdade, Deus interviu no seu caminho e disse: Quem és tu? Quando ele ouviu a voz, ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ali houve um acontecimento que só Deus pode fazer na vida de um homem. Só Deus pode fazer. Mudou a consciência deste homem chamado Paulo, o chamado Saulo, um dos mais importantes apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que mais tarde encontrou com Pedro, com os apóstolos, no livro de Gálatas, capítulo 2, ele põe ordem nos demais apóstolos. Quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios
a viver como judeu, mas nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Atos 2, versículo 14. Então ele dirigiu os demais para o caminho certo. E com esta correção que ele fez para Pedro e os demais, eles seguiram juntos o caminho sofrido do Evangelho. Agora, o apóstolo Paulo, qual foi a diferença? Qual é a diferença deste ministério apostólico de Paulo e os demais do mundo religioso que nós estamos hoje? Aonde está a perseguição? Aonde está? Aonde está a perseguição? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Ouvintes, irmãos, preciosos companheiros, compare um pouquinho o ministério de Paulo e dos apóstolos com os nossos de hoje. Aonde está o ministério de Cristo? O ministério de Jesus Cristo, ele não é um ministério interesseiro. Qual o sofrimento que Paulo teve? E ele diz aqui na página 720 da original da Bíblia Codex, Paulo, o apóstolo, no seu capítulo 11, Segunda Coríntios 11, ele diz algumas coisas que quero ler. Mas eles são ministros de Cristo, pois eu sou mais ainda do que eles. E não se esqueçam de que falo agora como eles, com o mesmo ego. Nenhum deles trabalha como eu. O apóstolo falando. Também deles foi preso. Também nenhum deles foi preso tantas vezes quanto eu. Está contando o assunto dele aqui, o sofrimento, algumas coisas. Nenhum deles foi açoitado violentamente como eu, diz o apóstolo Paulo. Nenhum deles foi ameaçado de morte quantas vezes quanto eu fui. Por que, Paulo? Você estava brigando com os outros por causa de dinheiro? Por causa de construções? Por causa de rádios? Por causa de força do mundo? Não. Fui ameaçado de morte tantas vezes quanto eu, nenhum deles foi. Ainda sou. Só de açoites recebi dos judeus legalistas. Veja a diferença. Em 5 ocasiões, 39 açoites em 3 vezes. 3 vezes bateram-me com vara. Uma vez fui apedrejado por bíblias legalistas.
bíblias legalistas, que vivem com a velha Bíblia matando, porque a letra mata. A Bíblia antiga, ela mata, mas a nova aliança de Cristo da vida, legalistas, sofri naufrágio 3 vezes. Passei uma noite e um dia inteiro exposto na fúria do mar. Ah, ministério. Este é o ministério de Cristo. Está vendo aí? Vou te mostrar quando você deve sofrer pelo meu nome. Quem é Jesus? Eu sou Jesus que você persegue, mas agora mudou. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos de rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus próprios irmãos. Veja como eu tinha irmãos contra Paulo. Os irmãos judeus. Perigo dos pagãos, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, principalmente perigo dos falsos cristãos. Este é o pior. Dizendo-se irmão, se devasso, e não concordam com a verdade. E quando um homem fala a verdade, persegue a verdade. Falsos irmãos, falsos cristãos. Trabalhei muito, muito e muito, porque muitas vezes, sem dormir, passei fome e sede, sem contar os jejuns e longos para ganhar judeus. E suportei o frio, pois em algumas vezes não tinha roupas para o frio. Além de tudo isso, entretanto, sem descanso, em uma guerra na minha consciência. Que vergonha! Qual é o sofrimento desse ministério, desse homem? Portanto, não passo um minuto sequer sem me preocupar com todas as escolas, não sinagogas construídas, mas ele diz com as escolas de Jesus pelo mundo. Se há um aluno evoluído, isso não me deixa triste. Se há um cristão que se afasta da verdade, isso não fará minha consciência queimar? Se tenho algo do qual posso me orgulhar, são estas coisas que revelam minha sinceridade. O Criador sabe que eu não estou mentindo. Aqui não existe mentira. Aqui existe sofrimento de ministério verdadeiro, como diz os verdadeiros. Já no início da minha missão, ainda em Damasco, aí, quando ele perseguia,
o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vingasse a cidade, que vigiasse na cidade para me prender, mas eu escapei das mãos, descendo num cesto e passando por uma janela da muralha. É sofrimento. Aqui está a diferença. Qual é a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença das politicagens, das desunidades do povo que diz que vão para o céu, com brigas, com intrigas, separando a igreja de todo lado, brigando, políticas. Tem que ter alguém que diga esta verdade, lendo esta verdade. Página 720 da Bíblia original. Estou lendo. Um pouquinho eu vou ler do Revelar. Paulo, o apóstolo Paulo, acabou unindo-se com um rei árabe aos judeus, líderes do templo em Jerusalém. A filha do vice-rei árabe foi casada com Herodes, o Antipas, aquele que mandou João Batista, matou João Batista ao dizer a verdade. Termo sexto, no contexto original, poderia, como vimos em Atos, ter sido uma rede feita de cordas e não propriamente um cesto, ou ainda um cesto feito de cordas. Então aqui está, termina este capítulo 11. Então, meus amigos, qual a diferença? Que diferença tão grande com os dias de hoje. Se lermos essas partes dos apóstolos, esses acontecimentos de Paulo e os demais, as sinagogas não aceitam, não pode aceitar. Mas os filhos de Deus, aqueles que têm a consciência lavada, aqueles que aceitam a verdade, eles amam estas verdades. O que me adiantaria eu estar aqui falando? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Examina Gálatas 2. Examina esse sofrimento do apóstolo Paulo pelo seu ministério, pelo seu chamado. Senhor, que conserve, que nos dê esta fé, porque nós somos salvos pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Minha saudação, meu bom dia a todos. Medite nisso. Capítulo 11, 2 Coríntios. Dos sofrimentos de
Paulo o seu ministério, que põe ordem na igreja do Senhor, com Pedro, com os demais apóstolos. Saudação do irmão Luiz Leal. Aqui estou eu, a todos vocês. Minha irmã Olívia Leal, lá de Maringá, e sua família. Irmão Nercindo de Novaes e sua família. Irmão José Chafão de Campo Mourão e os demais que ali moram, parentes. E todos vocês que me ouvem. Fiquem com isto. Examine a verdade. Não fiquem ilhados com sinagogas de ninguém. Porque o fim chegará e Cristo restabelecerá seu reino na terra. Ele está dentro do nosso coração. Não só no céu, não. Ele está aqui. Portanto, me lembro da profecia que foi me dito em 63. Eis que eu estarei dentro do teu coração. E dentro do meu coração está Cristo. Dentro do teu coração está Cristo, porque a casa de Deus é o nosso coração. Nós somos a casa. Não é sinagoga construída que vale. Cristo estava fora das sinagogas, pregando. E os apóstolos também. Saudação. Bom dia a todos.